Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para agora uma segunda aula, onde há um pedido. Vamos atender agora o pedido aqui de um colega que disse para falar alguma coisa sobre a defesa do executado. A defesa do executado ela teve uma modificação aí muito interessante a partir da edição das leis 11.232 e da 11.382. Essas leis elas vieram a modificar as execuções de título judicial e extrajudicial. Vamos falar sobre isso em uma outra oportunidade. Mas, basicamente, o que é que aconteceu? Foi criada uma nova forma de defesa do executado, denominada impugnação. Essa impugnação ela será utilizada quando se tratar de execução de título judicial, também conhecido como cumprimento de sentença, que é aquele procedimento que está previsto lá no artigo 475J do CPC e seguintes. O que é que vai acontecer nessa situação? Para que o executado ele possa se utilizar da impugnação, faz-se necessário que exista uma penhora. Após essa penhora, haverá um prazo de 15 dias e dentro desse prazo o executado, assim que for intimado, poderá apresentar a sua impugnação. Essa impugnação nada mais é do que realmente uma forma de defesa, onde ele poderá alegar questões principalmente ocorridas após o trânsito em julgado daquela sentença. Essa defesa ela tem uma natureza de incidente processual, ou seja, ela será processada dentro dos próprios autos, tá? Não haverá necessidade de se criar um novo procedimento, um novo processo, novos autos para isso, e não haverá o efeito suspensivo. Isso daí é uma das coisas que realmente essas duas leis vieram modificar, retirando da defesa do executado, em regra, o efeito suspensivo. Então, recapitulando aí, né, nós temos uma necessidade de uma penhora, então havendo essa penhora e havendo a intimação, um prazo de 15 dias para que o executado possa apresentar aí, dentro desse prazo, a sua defesa. A natureza é de incidente processual e não tem efeito suspensivo. E aí, pode ser dado efeito suspensivo a essa impugnação? Sim, não tem nenhum problema, desde que comprovados o periculo in mora e o fundo boniure, ou seja, que aquela execução, se continuar se processando, ela vai trazer um prejuízo ao executado. Imagine-se uma execução onde se verifique de pronto que o valor executado está muito acima daquele constante no título judicial. O juiz condenou a pagar uma indenização de R$ 10.000 e 6 meses depois, quando vai se fazer a execução, faz-se uma execução em cima de 150, R$ 200.000. Ora, fica óbvio nessa situação aí que haveria o periculo in mora. De qualquer maneira, para que se obtenha esse efeito suspensivo, é importante lembrar a necessidade da garantia do juízo. Sem a garantia do juízo, não há o que se falar aí em obtenção do efeito suspensivo. O segundo tipo que nós temos aí de defesa executada é o conhecido embargos do executado, também conhecido como embargos à execução ou ainda embargos do devedor. A primeira nomenclatura, embargos do executado, é a mais tecnicamente correta. O prazo será também de 15 dias, a contar da citação da execução de título extrajudicial. Então, ao contrário da impugnação, que é para título executivo judicial, aqui nos embargos nós temos a possibilidade de utilização quando houver execução de título extrajudicial. Da mesma maneira que lá na impugnação, o efeito suspensivo aqui não é regra. Tá? Então, para embargar você não precisa garantir o juízo, mas também você não obtém o efeito suspensivo. Caso queira obter o efeito suspensivo, vai ser necessário garantir o juízo através do depósito, da caução ou da penhora. Uma dessas três situações você garante o juízo e demonstrando o periculo in mora e o fundo boniure, você obviamente terá também aí como pedir o seu efeito suspensivo. Ao contrário da impugnação, os embargos eles vão se desenvolver em autos apartados, então vai ser uma petição inicial realmente com todos os requisitos do 282, inclusive com o valor da causa e requerimento de citação da parte contrária para que ela possa apresentar, e aí cuidado com a nomenclatura, uma impugnação aos embargos,
E as matérias que podem ser discutidas em sede de embargos, elas vão ser qualquer daquelas situações que poderiam ser discutidas caso existisse um processo judicial. Lembre que na execução de título extrajudicial não existe um provimento jurisdicional, não existe uma sentença, não existe um título executivo judicial. Ou seja, o judiciário ainda não participou dessa relação. Então, tudo que pudesse ser arguído em um processo judicial, você vai poder arguir aí em sede de embargo. Finalmente, nós temos aí a chamada exceção de pré-executividade. Essa exceção de pré-executividade, em verdade, a nomenclatura tecnicamente não é a mais correta. O correto seria falarmos em objeção de não executividade, tendo em vista que as matérias que serão discutidas nesse tipo de defesa, elas são apenas aquelas de ordem pública, ou seja, aquelas arguíveis através de objeção. A exceção, por outro lado, não se aplica às chamadas matérias de ordem pública, são matérias de ordem privada. Se as partes não arguírem, simplesmente elas perdem aí, preclui essa possibilidade de discussão. A nomenclatura, entretanto, que a prática consagrou é exatamente a exceção de pré-executividade. Como eu já falei a vocês, na exceção de pré-executividade, nós temos a possibilidade de discutir apenas matérias de ordem pública. Não há a possibilidade de discutir outras matérias, apenas aquelas que o juiz conheceria de ofício. É uma criação doutrinária, é uma criação jurisprudencial que vocês não vão encontrar na lei. A lei não trata da exceção aí de pré-executividade. Ela tem natureza incidental, ou seja, você vai simplesmente atravessar uma petição no meio da execução, dizendo o porquê que aquela execução não pode prosseguir. Obviamente, lembrando de se tratar de matéria de ordem pública. Quanto ao prazo para que se ingresse com esta exceção, não precisa se preocupar muito. Por quê? Porque, por se tratar de questão de ordem pública, você pode arguir a qualquer momento. É óbvio que assim que tiver a primeira oportunidade de se manifestar nos autos, você o faça, até para evitar que o juiz possa vir a reconhecer que você agiu de má fé. E aí você, além daquelas penas previstas no Código, você ainda pode pagar aí todas as despesas que o andamento daquele processo causou para a parte contrária. Então, o ideal é que assim que tomar conhecimento, já ingressa logo com essa medida. Outro questionamento que surge é quanto à aplicabilidade. Se é possível aplicar a exceção de pré-executividade tanto nos procedimentos para execução de título judicial quanto extrajudicial. É verdade que com a Lei 11.382, os embargos eles passaram a dispensar a necessidade de garantia do juízo. E aí, obviamente, se você estiver dentro do prazo para embargar, é melhor que você ingresse com os embargos do que com a exceção de pré-executividade. Mas, caso você tenha perdido o prazo para embargos, não exista mais esse prazo para embargo, você pode ingressar com a sua exceção de pré-executividade, desde que discutindo matéria de ordem pública. Já no âmbito da execução de título extrajudicial, a aplicabilidade ela se mostra um pouco mais ampla, tendo em vista que lá só se apresentará a defesa, lembre-se, a impugnação, se houver a garantia do juízo mediante penhora. Bom, era isso que nós teríamos aí para falar sobre as defesas do executado. E qualquer dúvida vocês podem ou mandar aí via comentário ou então pelo e-mail que vai aparecer aí no final, e estamos aí à disposição para poder esclarecê-las.